Combatendo a sombra. Título que Emmanuel coloca na carta de Paulo para Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pensando aproximadamente 2000 anos atrás, o mundo em que Paulo vivia, então, a época do Cristo, aproximadamente, e os nossos dias atuais, 2000 anos depois, estamos na mesma circunstância, combatendo a sombra. Qual de nós não vive essa realidade? Lutando contra as sombras que nos cercam, pelas pessoas, as instituições, os espíritos, e também contra a nossa própria sombra, porque evoluímos em erros e acertos, em luzes e sombras, cada um de nós. Então temos o combate em relação ao mundo e temos também o combate interior, a reforma íntima, onde procuramos dominar as nossas imperfeições morais, conquistar as virtudes, perceber os pontos de ignorância, reformar os conceitos e aprender a verdadeira lei de Deus. E Emmanuel nos vem colocando exatamente essa circunstância dos nossos combates, a nossa realidade, a nossa vida, mas nos fazendo observar o nosso modelo e guia, como Jesus combateu a sombra, como Jesus combate a sombra, ainda sendo o governador espiritual do planeta. Número 1, logo vem à mente, o combate do Cristo é sem violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. É exatamente a essência desse versículo da carta de Paulo. E não vos conformeis com este mundo. Que mundo? Na época, o domínio do Império Romano, os deuses pagãos, os sacrifícios animais, o fio de espada, os impostos. E hoje, as dificuldades em que vivemos dentro do contexto em que estamos inseridos. No entanto, não podemos mudar, não devemos constranger, mas o nosso dever é a mudança íntima, interior, a nossa transformação interior. Devemos influenciar no bem e devemos mudar a nós mesmos. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de açorrague em punho, uma espécie de um chicotinho, açorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Quando pensamos em Jesus, com suas curas, e a sua palavra, e todo o poder que demonstra estar investido, amando do Criador, e como a humanidade retribuiu esta circunstância, este amor,
com a prisão, o abandono, os açoites, a coroa de espinho, a crucificação, e Jesus perdoando aos homens porque não sabem o que fazem, sem violência. Não movimentos, desse modo, o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da desilusão e que se comprazem. E esta é a parte que tem a grande aplicação na nossa vida. Não movimentes deste modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta. Que semelhantes? Constranger quem? Então estamos na família e podemos estar com a esposa, com a mãe, com o pai, com os filhos, né? Numa instituição, num condomínio, com o povo, com o governo, querendo a força, constrangendo que pense do nosso modo, que mude o jeito de pensar, que façam isso ou aquilo, que deixem de fazer isso, que se comportem daquele jeito. O nosso grande desafio, porque é o que dá vontade de dar. Quem não sente aquele, a gente vê o filho estável, já passou a experiência, conhece, lamenta, quer evitar aquele sofrimento, quer evitar aquela desilusão. Mas o ensino do mestre diz que nós não podemos nos movimentar com força, constrangendo o semelhante a mudar de conduta. Nós podemos prestar uma influência, não um constrangimento. Podemos e devemos mudar a nós mesmos. Esse é o dever. Não é mudar o outro, é mudar a si. Como Allan Kardec observa na colocação em relação ao comportamento de Jesus, a não violência, a influência de Jesus com doçura e persuasão, uma condição de influir, de orientar, de persuadir, de mostrar uma logística convidando a criatura a mudar a sua postura, mas com doçura. Vejamos, dentro desse contexto de combater a sombra, este combate em que na época de Paulo ele envia a carta justamente para Romanos, um dos lugares de maiores atritos, conflitos, a sede do Império Romano e a igreja cristã estabelecida, lutando contra aquele domínio, tanto da força romana como da cultura grega, aquela herança de séculos. Então, uma luta na força física e na força intelectual. E além disso, contra o contexto do judaísmo, agarrado à interpretação da letra formal, aos mandamentos. E nós vamos ver em Jesus que este combate da sombra acontecia o tempo todo da sua missão. Porque na sua primeira cura em Jerusalém, que deveria ser admirado, louvado, todos agradecerem a Deus unanimemente. Imaginem um espírito enviado pelo Senhor, de tamanha evolução, o único ser a conquistar a evolução máxima que a criatura pode alcançar, a perfeição relativa da criatura na terra, a nossa morada, estando entre os homens, personificando Jesus de Nazaré, indo a Jerusalém e realizando uma cura. Primeira cura de Jesus. Só que a cura foi de sábado. E já desde a primeira cura, por ter sido de sábado, os rigorosos observadores da lei, os doutores, os escribas, fariseus, saduceus, a maioria do sinédrio queriam matar Jesus. As sombras,
a luz contra as sombras desde o instante da primeira cura. E durante toda a missão de Jesus, o seu ensino, a demonstração de poder, sempre estará presente esse cenário. A luz lutando com as sombras, o combate às sombras. E nesse momento em que Jesus está cercado da multidão, mas também cercado dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei, havia então no ar, não na palavra falada, no sentimento do coração, uma circunstância muito heterogênea em volta de Jesus. Porque haviam aqueles que se aproximavam por curiosidade. Eram pagãos, eram gentios, acreditavam em vários deuses. Haviam aqueles que eram judeus. Então, procuravam seguir, sendo cobrados pelo Sinédrio, a rigorosa observação dos 613 mandamentos, os 365 mandamentos da forma negativa, os 248 mandamentos da forma positiva e mais a tradição oral. Eram observadores moderados, mas havia aqueles que eram os rigorosos observadores, ortodoxos, fanáticos, aqueles que buscavam a cura, a esperança da cura. Outros procuravam verificar se Jesus seria o Messias esperado, anunciado desde Moisés e os profetas, porque jamais se viu um homem com aquele poder no mundo. No entanto, a expectativa de um Messias é que ele viesse colocar o reino de Israel no domínio e para sempre estabelecer um reino que jamais teria fim. Filho de um carpinteiro da Galileia, pobre e andando com aqueles humildes pescadores, na maioria, convivendo com as pessoas de má vida, mulheres, publicanos. Que estranho para ser o Messias. No entanto, o poder estava com ele. Então, dentro desse contexto, entre a curiosidade, a expectativa, a admiração e o desejo de matá-lo, Jesus compõe uma parábola que está traduzida como a parábola dos vinhateiros homicidas. Parábola é uma didática usando uma comparação de algo muito conhecido do dia a dia, da rotina das pessoas, para explicar algo desconhecido, fazendo comparações. Então Jesus escolhe um proprietário, um senhor que tem um filho homem, e isso é algo notável para os judeus daquela época. A prole numerosa é um grande valor. O homem, o filho homem, vale muito mais do que as mulheres, né? E o primogênito, pertence ao Senhor. O primeiro filho homem, primogênito, o herdeiro, e se tiver outros filhos homens, a herança será repartida entre os filhos homens, não com as mulheres, sendo que o mais velho leva uma parte a mais. Estudo, Enciclopédia da Bíblia, John Graham. Ele que afirma isso. Se tinha 3 filhos homens, divide em 4. 2 partes levam o mais velho, o primogênito. Depois os outros homens levam as outras partes. As mulheres só participam se não tiver filho homem. E se não tiver nem homem nem mulher? É o parente mais próximo, homem. O homem mais próximo. Bom, então Jesus vai colocar um proprietário de uma vinha que vai construir a vinha. E tem um filho homem, tem a família.
vai construir, vai dar uma condição de arrendar aquilo e vai viajar para o exterior, para o estrangeiro. Ele está fazendo a comparação com Deus, que vai preparar a terra, a condição que vai nos receber e vai nos arrendar, vai nos emprestar, porque como espíritos nós não temos nada. O planeta pertence ao Criador. Quem é o dono do Sol? Quem é o dono do Sistema Solar? Da constelação de Hércules que vivemos, da Via Láctea, de todo o universo. Tudo pertence ao Senhor. No entanto, temos uma condição que nos recebe: o ar, a água, os alimentos, o corpo orgânico que é emprestado por um certo período do berço ao túmulo, uma família, uma sociedade, um progresso, uma série de circunstâncias. Então, Jesus faz a comparação que o Senhor faz a vinha e ele seleciona as seguintes circunstâncias. Ele cerca com um sebo. Houve um pai de família que, tendo plantado uma vinha, cercou-a com uma cerca, pôs os limites. E cavando na terra, construiu uma torre. E depois, arrendando a vinhateiros, dali se foi para uma região distante. Então tem o lagar, a sebe e a torre. A sebe significa cerca, que são os limites. Cada um de nós está inserido num limite, no físico, financeiro, na família, na sociedade. Ninguém está aqui no empréstimo de Deus, no amplo, geral e restrito, tá? Não, cada um de nós tem um limite. A cerca, dentro daquilo que Ele te empresta. São os limites do empréstimo. Cada um tem o seu espaço. Uma outra área, ele pode ter arrendado para outro, emprestado para outro. Vai cobrar os frutos do outro a seu tempo. Vai cobrar os seus frutos no seu tempo. A cerca. A torre, a vigia. Muito importante naquela época a função da torre. Subir e controlar, para proteger os espaços. Hoje em dia usamos filmes, guardas, câmeras elétricas, chaves. Então a torre representava a condição de estar atento, porque era obrigação da criatura tomar conta daquilo que lhe era emprestado. Então temos que observar as coisas que nos são emprestadas, a saúde do corpo. E quem são os invasores? Quais são os convites que a vida, que a mídia, que a sociedade nos oferecem para roubar a nossa saúde? Temos que estar na torre vigiando. Excesso de bebida alcoólica, cigarro, droga, o estresse emocional, a angústia, a ideia fixa, né? Não estamos na torre vigiando, vão nos furtar com empréstimos que somos responsáveis. Vamos responder por tudo, pela utilidade do tempo, do corpo, das coisas materiais, tudo. Todos os fios de cabelos na cabeça estão contados. Não há má ação que não terá sua consequência. Não há boa ação que não terá o seu mérito, a sua boa consequência. Então a torre, ela é importantíssima para estarmos vigiando a tempo. E o lagar? Eu trouxe uma ilustração que está publicada no Facebook da Casa Esperança, tirado do livro A Vida Diária no Tempo de Jesus, de Miriam Feinberg Ramosh, eu trouxe de Israel, e ela explica 3 ambientes retangulares, uma canaleta, e era escavado na rocha. Escava na rocha, faz um pequeno tanque, põe a uva lá, e aí tem que ficar pisando. Aí vai descer o mosto, o segundo, e depois desce o terceiro. Então esse trabalho de pisar a uva no lagar, né,
representa a nossa condição. Nós vamos ter que suar. A uva não vai ser no automático, com ar-condicionado, com computadores. Não é nada disso. Olha o mago aqui. A vinha que Jesus está falando representava um grande trabalho, um grande esforço. Jogar na escavação da rocha e aí ser pisado, pisado. Como é que é a nossa vida aqui na terra? Quem não se sente aí nesse conjunto da uva que está sendo esmagada e do trabalho que tem que esmagar a uva? Quem que não tem uma vida que começa a olhar no que está acontecendo? Mas deixa eu ver minha vida. Pensa em tudo que já aconteceu e no que está por vir, nas coisas que estão se apresentando nos cenários, na sequência, para este ano, para outro ano. Fica imaginando assim, com a idade aparecendo, com a situação econômica, os juros aumentando, a inflação. A gente vai olhando as coisas e, de repente, é exatamente na essência essa condição. Mas temos o dever de produzir o fruto, o vinho, porque vai ser cobrado em certo tempo. E estamos imensamente felizes, porque não tínhamos nada, estamos arrendando. Imagina, chegou lá, não tenho nada. Aí o proprietário diz: olha, está aqui, tem a torre, você vigia, esse é o seu limite, e o trabalho está pronto para você fazer, está aqui o lagar. Agora pega, produz a uva, põe aqui, esmaga, faz o vinho, e eu vou vir cobrar o fruto no tempo certo. Então Jesus estava falando para eles algo que estava no dia a dia deles. Porque hoje, quem de nós já pisou uva no lagar? Mas quase todos nós tomamos vinho, vamos no mercado, e aqueles vinhos climatizados. Estando em Israel, fomos para Caná da Galileia, onde houve a transformação da água em vinho. E no local em que eles veneram e construíram uma igreja para venerar a transformação da água em vinho, em frente existe uma construção em que eles ofereceram uma grande variedade de vinhos locais. Vinhos locais, estão lá naquela bandeira, então aí a gente fica vendo rótulo e tal, desfrutando tudo na maior facilidade do mundo. Mas naquela oportunidade, a realidade do vinho é aquele trabalho de plantar, de colher, de levar, de pisar, de tirar. Bom, então Jesus fala dessa propriedade, o proprietário se ausentou. Estando próximo o tempo do pagamento, ele receber os frutos, o senhor que está no estrangeiro com seu filho manda alguns servidores. Está no tempo, já era para ter plantado, colhido e produzido no lagar. Tinha que ter vigiado, tinha que ter observado os seus limites. Manda os servidores para receber a parte que lhe cabe. O proprietário tem um direito. Só que o que acontece? Aquelas pessoas que estavam arrendando a propriedade receberam esses servidores, o proprietário do senhor, e açoitaram, esfolaram, mataram, fizeram, não deram a mínima, não pagaram nada e usaram e abusaram desses servidores. Quem são esses servidores? O que nos chega na vida cobrando? Às vezes, o que está sendo cobrado é paciência. Nós não temos. É perdão, e nós nos vingamos. É a oportunidade de nos instruir, nós nos tornamos indiferentes. Os mensageiros vêm nos homens, vêm na nossa família. Os servidores de Deus que Ele está mandando na parábola são as pessoas e as circunstâncias. É o nosso local de trabalho, profissional, o lugar onde vivemos, a nossa família. Eles vêm nos cobrar o fruto de tudo que foi arrendado. Deus te empresta as coisas e cobra a tua postura. E agora, o que você faz? Com um parente difícil, com um filho complicado,
um condomínio disputado, não é? Como é que você reage? Você paga o fruto? Você trata bem? Você faz o bem? Você faz aquilo que a Boa Nova ensina, que Jesus ensina, o que Deus quer? Ou você pega e açoita, humilha, mata? Bom, mas o Senhor ficou surpreendido. Falou: eu vou mandar uma quantidade maior. Vai ver que foram poucos. E a oportunidade foi desprezada. Então Ele manda mais servidores. E as oportunidades de fazermos o bem e de realizarmos o pagamento que devemos para com Deus aumentam. Mas os arrendatários não se modificam, continuam indiferentes, não caem em si, não tomam consciência de que tudo aquilo é um empréstimo, não pertence a eles, é um compromisso, tem que ser devolvido um fruto, algo de útil, algo de bom para os outros filhos do Senhor da criação. E aí, mesmo vindo um número maior de oportunidades, um número maior de servidores que chegam na propriedade para reclamar o pagamento do fruto, são recebidos do mesmo modo, humilhados, açoitados, assassinados. E aí o Senhor, lá no estrangeiro, fica pensando: já sei o que eu vou fazer, eu vou mandar o meu filho, aí tudo vai ser diferente, porque quando virem o meu filho, eles cairão em si, eles vão se arrepender, eles vão refletir. O herdeiro, meu filho, que é importante, eu que fui tão bom, eu que fiz tudo aquilo, eles que não têm nada, eu dei uma oportunidade maravilhosa, basta fazer aquele trabalho no lagar, plantar, colher, pisar as uvas, recolher o mosto e me pagar a minha parte. Com o meu filho eu tenho certeza de que eles vão se arrepender e vão fazer o pagamento, vão respeitá-lo. E aí então ele envia o seu filho. Só que os arrendatários, observando que vem o filho do Senhor, lhe diz: ah, agora ele mandou o filho, então vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo, porque aí não tem mais herdeiro, e aí nós nos apropriamos da propriedade. Jesus está contando isso, toda aquela multidão heterogênea em volta dele. Não é isso? Aqueles que tinham admiração, curiosidade, expectativa de Messias, que queriam matá-lo, os fariseus, os saduceus, os escribas. Aí Jesus pergunta assim para o povo que está ouvindo esse ponto: quando o senhor da propriedade souber que mataram o filho dele, o herdeiro, para se apropriarem do que não era deles, como é que ele vai proceder? Jesus pergunta para eles, que vem no íntimo de todos nós, o que eles responderam: ora, o Senhor vai ficar indignado, vai tomar a propriedade de volta, vai expulsar esses maus lavradores, esses vinhadeiros homicidas, e vai arrendar para outros. O mais natural de tudo, né? Mais natural. E aí Jesus pega e olha para os fariseus, para os escribas, aqueles que queriam matá-lo, e diz assim: jamais lestes esta palavra nas Escrituras? A pedra que foi rejeitada por aqueles que construíam se tornou a principal pedra do ângulo, e que o Senhor fez, e os nossos olhos veem com admiração. É porque vos declaro que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a um povo que nele produzirá frutos. Ora, todo mundo entendeu, né? Que Jesus estava também fazendo uma referência com aqueles profetas que eram os primeiros servidores, que já tinham sido assassinados em Jerusalém, mas outros profetas que também foram assassinados, eles que anunciavam a palavra de Deus e falavam da vinda do Messias, e ele agora,
que era o filho de Saulo, todo mundo entendeu, todo mundo sabia quem queria matar Jesus. Jesus olha exatamente para eles. Então, o príncipe dos sacerdotes fariseus, tendo ouvido essas palavras de Jesus, entenderam que era deles que ele falava, e querendo se apoderar dele, temeram o povo, porque olhavam como um profeta. O combate às sombras. Jesus vem mostrar a circunstância em que os arrendatários se colocam nas sombras. Ou seja, eles recebem por empréstimo a propriedade, com a cerca, com a torre, com o lagar, com a condição de produzir a uva, só que não fazem o fruto adequado. Então, aqueles que não fizerem a parte que lhes cabe, o que vai acontecer com eles? Vai ser tirado, vai ser dado a outro. É uma espécie de advertência, um aviso antecipado. Se nós não soubermos produzir com as oportunidades que nos são concedidas, o que vai acontecer conosco? Nesta vida, depois dessa vida, na próxima vida, existe uma condição evolutiva do planeta que temos que acompanhar. O planeta tem uma espécie de nota de corte. Como vimos há uns tempo atrás, que nasciam espíritos em corpos humanos e comiam carnes de outros humanos. Hoje, não se verifica essa circunstância. Então, ao longo dos séculos e dos milênios, há uma elevação do nível moral. E somos constrangidos para continuar nesta casa que nos recebe, o planeta Terra, acompanhando este nível. Temos então o dever de produzir frutos, porque nos será cobrado, mas se não cumprirmos esse dever, nos será tirado para dar a outros. E esse é muito fácil de entender. No entanto, esta mesma realidade está com a nossa vida mais presente, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa família, inclusive o benefício do esclarecimento que nos traz o Espiritismo cristão. A oportunidade desta informação dos livros de Allan Kardec, da produção mediúnica de Chico Xavier, esses espíritos missionários que vieram fazer esse esclarecimento que nos dá a possibilidade de iluminar e entender a nossa realidade. Isso não é um empréstimo. Isso aí está lá, está na sede, na cerca, está na torre, que temos que vigiar para não trazer impurezas filosóficas, misturar o falso com o verdadeiro, dentro desse contexto do ensino qualificado. Dá o trabalho do suor de pisar na uva, porque nos será cobrado fruto adequado a isto, a esta oportunidade de entendimento. E se não correspondermos? Se não, eu fui lá, tal, eu sabia, mas não fiz esforço nenhum. Meu interesse era até, enquanto se estudava alguma coisa nas palestras, a palavra era pronunciada, eu fechava meus ouvidos e ficava pensando nos meus problemas. Eu queria era tomar um passe e que Deus atendesse a vida dos meus caprichos. Né? E aí? Isso é estar açoitando, assassinando os servidores que vão cobrar o resultado. Porque a circunstância nos oferece o aprendizado, a educação. O melhor modo de combater a sombra é a ignorância. Quando aquela multidão enlouquecida, enfurecida, que havia recebido Jesus como Messias no domingo, e depois
na quinta, na sexta-feira, fica pressionando a torre Antônio, querendo que Jesus fosse crucificado, que Pôncio Pilatos confirmasse a sentença do Sinédrio, que preferiu libertar Barrabás e crucificar Jesus. Jesus disse: Pai, perdoai-nos, porque não sabem o que fazem. Então o combate à sombra é um combate da ignorância. A solução é o esclarecimento, a educação. E pensando na educação, vamos refletir numa matéria que Allan Kardec publica na Revista Espírita, em 1868, no seu Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, o pseudônimo do professor Rivário. Pesquisando mais de 1000 médiuns, recolhendo todo esse material, então ele percebe as leis que regem a nossa realidade, como seres inteligentes, espíritos inseridos no processo evolutivo. E a Revista Espírita, que era uma sequência de jornais mensais, nós estaremos num dos meses do ano de 1868 com uma matéria publicada, Educação de Além-Túmulo. Interessante isso, Educação de Além-Túmulo. Quer dizer que tem educação aqui na Terra e tem ainda educação de além-túmulo. Bom, é um correspondente, um dos assinantes da Revista Espírita, desse jornal de estudos psicológicos, que escreve para Allan Kardec em Paris. Ele escreve da cidade de Caen e diz assim: esse homem, esse correspondente, esse assinante que não sai publicado o nome, ele diz que tinha uma senhora que tinha 3 filhas nesse local, Caen, no lugarejo. E essas senhoras tinham ficado encantadas com o Espiritismo. O livro dos Espíritos, o livro dos Sumérios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, tinham ficado encantadas. E se reuniam em casa para estudar, como era naquela época. Hoje nós temos a possibilidade de entrar na internet, ver as palestras no YouTube, entrar no Facebook, nos comunicamos com as pessoas espalhadas pelo mundo, temos as instituições, vários centros espíritas, muitos livros, mas pense naquela época em que Allan Kardec estava codificando a doutrina espírita, 1868. Eram poucas reuniões familiares nos lares, né? E essa senhora tinha 3 filhas, então elas se reuniam para estudar e aprender essas informações que os Espíritos nos passam nos livros, se esclarecerem a respeito da verdade, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos dominar o nosso destino, como vamos fazer para sofrer menos e ser mais felizes. Só que tinha um probleminha, não dava para estudar. Começava a estudar, dava um mal-estar, mas um sono, que não tinha jeito de vencer esse sono. Não sei se algum de vocês já teve um problema desse, né? Quantas vezes chega lá, né? Até na palestra, eu estava falando aí, sono lascado, né? Alguns dormem, coisa difícil, eu não estava com esse sono. Na verdade, eu vim aqui e falei, puxa vida, isso daqui é tão comum, né? Eu falei, isso daí é muito tempo, é assim mesmo. Ele vai querer estudar, sente mal e dá sono. Só que ele foi na casa delas, dessa senhora com as 3 filhas, esse assinante, e foi junto dele uma jovem médium que tinha um sonambulismo muito lúcido. Dorme o espírito, o corpo espiritual se afasta do corpo carnal com lucidez, com consciência. Então o sonambulismo, a emancipação da alma, não é assim como nós estamos vendo, por exemplo, na novela Alto Astral, que o Afeganistão, que é o nome do rapaz, ele dorme, e aí dormindo ele vai lá e faz um monte de pratos maravilhosos, cozinha, não sei o que, depois ele acorda e não se lembra do que ele está vendo, do que ele fez, do que ele cozinhou. Não é isso, né? Mas é um fenômeno que a academia reconhece. Inclusive existem fatos, eu já vi uma vez, um que foi publicado no Fantástico, Show da Vida, que era uma cirurgia que ocorreu na Holanda, e que a pessoa ficou no centro cirúrgico e recebeu uma anestesia geral. E aí,
esse paciente que não é espírita, não sabe nada de sonambulismo, nunca mexeu com isso, só que ele se viu saindo do corpo carnal. Um corpo espiritual, achou tudo aquele estranho, mas ficou com a lucidez. Falou, viu o corpo que o médico estava lá e como é desconfortável, né, ficar vendo uma operação, ele saiu andando pelo hospital. Eu faria a mesma coisa, eu não queria ver nada daquilo, mas estranhando tudo aquilo. Aí ele saiu do hospital, ele saiu na rua, ele foi lá na esquina e ficou por lá. De repente ele viu um acidente com automóveis, e ele viu a chapa do carro e anotou a chapa, e o carro fugiu, ele decorou a chapa. Bom, quando a cirurgia terminou, e que acabou o efeito da anestesia, que ele voltou para o corpo, ele pegou e falou para o médico, falou, olha doutor, aconteceu algo tão estranho, depois da anestesia geral, eu me vi fora do corpo, por acaso o senhor não fez isso, não fez daquilo, não fez aquilo, mas eu fiz isso daí depois. Mas ele falou, depois eu não sei, porque eu saí daqui, fui andar por outros lugares, né? Não quis ficar vendo. Mas aí eu fui lá na esquina e eu vi um carro, um acidente, e o carro tinha essa chapa. Aí o médico achou tão curioso aquilo, tão notável, porque ele descreveu realmente o início das coisas de modo correto, que ele foi lá especular e ele ficou sabendo que teve aquele acidente. Aí então, né, deu aquele calor, aquele fogo, vamos ver isso aí. Foi na polícia, houve acidente, mas o carro fugiu e ninguém sabe. Ninguém conseguiu dar nenhuma característica e não teve condição. Aí ele falou, mas o meu paciente que estava na cirurgia, que teve anestesia, ele disse que ele viu, não sabia onde estava lá o corpo dele, mas ele disse que ele esteve e a chapa é tal. Aí a polícia pegou a chapa, viu o endereço, foi no local e flagrou o carro lá, amassado, tudo, e o cara confessou que fugiu. Então essa matéria veio a público, né? Eu vi essa matéria ser exibida na televisão. Então são fatos que o sonâmbulo prova, porque ele ou entra em sono espontâneo ou provocado. Isso era a especialidade de Kardec, esse estudo com sonâmbulos. Magnetismo, era a especialidade dele. Então como é que se prova? Sai daqui e vê o que está acontecendo lá na rua. Encosta a cadeira, dorme, o corpo fica totalmente em sono, igualzinho como dorme à noite, né? Vegetativo lá, só respirando. Tem pessoas que falam como estão dormindo, né? Eu faço lindos versos de amor, não é, querida? Tem gente que fala nem indignado que está dizendo. Tem gente que tem medo de dormir. Fala, se eu dormir e falar, vai complicar minha vida. Bom, ele foi com essa moça, que era uma médium sonâmbula, deitava, se debruçava na mesa, entrava em sono, e aí ele fez isso. Falou, a senhora tem esse problema, vamos ver com a médium sonâmbula que informação nós temos. Então a mocinha dormiu, o espírito saiu, ela falou assim, eu estou vendo aqui o espírito, o padre Hélio. Esse padre já tinha morrido há 10 anos naquela comunidade. Então, esse assinante, esse correspondente, passou a conversar com o espírito do padre. O padre Hélio, né, que era uma boa pessoa, boa gente, mas estava lá. Ele já tinha morrido há 10 anos, através da sonâmbula. Então ela falava com o corpo dormindo, né, porque ela era uma médium. É como nós temos aqui, guardadas as proporções, é a psicofonia, a incorporação. Só que o médium não dorme, ele fica ainda na vigília, na consciência. Mas é nesse caminho, uma emancipação da alma. E aí, pelo corpo espiritual do médium e o corpo espiritual do espírito, nós conversamos com o espírito. Então a conversa foi assim. Pergunta: sois vós, Senhor, o cura, quem impedia esta família de ler? O padre: sim, sou eu. Venho incessantemente sobre o rebanho confiado aos meus cuidados. Há muito tempo que vos vejo querer instruir as minhas penitentes em vossa triste doutrina. Quem vos deu o direito de ensinar? Fizestes estudos para isto? Então o padre diz, o cura, que ele está lá protegendo o rebanho dele. Ele está com boa intenção. E aí ele provoca aquele sono e causa aquele mal-estar e elas não conseguem estudar. O assinante, o correspondente de Kardec, pergunta para o padre: dizei-nos, senhor padre, estais no céu? O padre responde: não, não sou bastante puro para ver Deus.
então estáis nas chamas do purgatório? O padre diz: não, de jeito nenhum, não estou sofrendo nada. Vistes o inferno? E o padre diz: fazei-me tremer, vós me perturbais. Não vos posso responder, porque talvez me digais que devo estar numa das três coisas: no céu, no purgatório ou no inferno. Tremo ao pensar no que dizeis, e, contudo, sou atraído para vós pela lógica dos vossos raciocínios. Voltarei um outro dia e discutirei convosco. E se foi no Espírito. O padre se foi. Mas ele voltou os outros dias. E aí ele travou uma conversa com esse correspondente. E aí ele entendeu o que se passava. E até um dia ele viu um espírito de tamanha evolução chegar perto, um espírito que assinava as mensagens como espírito de Cáritas, que eventualmente aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. E o padre passou a chamá-lo de anjo. E o padre aprendeu a doutrina espírita. Como espírito, ele aprendeu com esse correspondente nas reuniões. Passou a estudar junto com a senhora e com as três filhas. Com o correspondente, passou a estudar junto, ele como espírito. E, eventualmente, vinha o espírito de Cáritas, que ele chamava de anjo. Aí ele dominou tanto que ele pediu demissão para ficar auxiliando as pessoas que estavam estudando o espiritismo, para ele auxiliar em sugestão mental, as pessoas que estavam estudando. Educação e além-túmulo. Esse mesmo assinante escreve para Allan Kardec que houve um outro caso, no lugar que ele faz as suas reuniões familiares, também com essa moça, essa médium sonâmbula, muito lúcida, de um médico materialista. Um médico muito boa gente, como o padre, só que materialista. Cada um tem a sua circunstância, nós somos um diamante com milhares de facetas. Algumas estão polidas, outras são mais ásperas, né? São um currículo de matérias enormes. Numa estamos indo muito bem, em outra estamos na dependência. É mais ou menos assim o nosso contexto evolutivo. Mas esse médico morreu, e aí foi na reunião mediúnica e não falou: mas como é que pode? Como é que eu tinha que ter acabado, mas eu estou aqui, mas não existe. Ele não se conformava que ele tinha morrido, ele não entendia. Como é que ele tinha um corpo com a aparência daquele que ele tinha quando estava vivo, mas que funcionava de jeito diferente, e que tinha uma natureza material, mas não da matéria no estado sólido, líquido, gasoso, como nós conhecemos, além daquela radiante que usamos no rádio celular, vibrando muito mais rápido do que isso. Então ele conseguia passar pelas paredes. E aí houve uma conversa entre esse correspondente e esse médico materialista que havia morrido, muito semelhante às nossas que temos aqui. Centenas delas já tivemos, que vamos conversando com o espírito até entender, ter alguma noção de como é que funciona esse novo contexto material e aceitar que ele continua vivo, mas de uma outra maneira, e que ele tem um corpo espiritual, que tem a aparência do outro, do carnal, que foi a decomposição, mas que funciona de um outro jeito. Bom, mas o médico que era materialista entendeu a realidade dele. E aí ele começou a estudar as coisas como funcionavam no mundo espiritual e vinha na reunião e queria explicar para os presentes. Passou ao contrário, ele que foi instruído, passou a querer instruir, mas ninguém conseguia entender. Porque ele era um médico, ele tinha muito conhecimento acadêmico. Ele, quando ele começou a estudar, ele vinha e já tinha conhecimento muito acima. Nos lembra um pouco André Luiz, né? Guardadas as proporções, que ele saiu como médico, passou pelo umbral, depois fez seus cursos e veio nos instruir maravilhosamente numa série de livros pela produção mediúnica de Chico Xavier. E aí houve um momento em que esse médico estava no corpo, nessa médium, nessa mocinha lúcida, e falava assim: eu conheço ela. E o correspondente disse: não, você não conhece, você está utilizando o corpo dela, note bem, perceba seu corpo espiritual, perceba o corpo dela. Ele: não, eu conheço, eu conheci ela era doente do coração, não sei o que ela contava. Ele: não, você não conhece, você está tendo a impressão que conhece. E depois dessa circunstância,
Ele foi verificar com os pais da moça e realmente, alguns anos antes, ela tinha tido uma crise cardíaca e foi ser medicada em Paris por um médico famoso. Só que ela não se lembrava o endereço e o nome do médico. Mas o que ele estava falando realmente estava certo. Ele conhecia aquela médica que ele estava utilizando na vida. Quando ele era um médico materialista, ele chegou a tratar dela, atender uma oportunidade. E aí, ele estava ocupado de entender os fluidos no processo de cura, dizendo assim, que ele veio da Terra, então na Terra os médicos usam, dentro do contexto acadêmico, os remédios, mas o que ele chama aqui, que os remédios têm assim, uma parte venenosa, né? Até vem do nome droga, eles têm certos efeitos que prejudicam, e com essa tecnologia dos fluidos, ele teria a condição de realizar muito mais cura, muito mais tratamento, com muito menos inconveniente. Essa que era a grande ocupação dele, estudar como tratar as pessoas com os fluidos, para também ir a tratamento, auxiliar os homens em tratamento através dos fluidos, respeitando a circunstância da evolução humana que se utiliza da medicina acadêmica e deve continuar utilizando. No entanto, ele agora, como espírito médico, que era materialista e agora já compreendia e estudava, estava no domínio do desenvolvimento dos fluidos. E aí Allan Kardec faz as seguintes considerações a respeito dessas duas experiências que o seu correspondente lhe envia através de carta. Ele diz assim: conclusão, que a alma conserva no mundo dos espíritos, por um tempo, mais ou menos longo, as ideias e preconceitos que tinha na vida terrestre. Então não é porque morreu, acabou de morrer, já virou santo, anjo, sabe tudo, tem todo o conhecimento, não. Morreu simplesmente, separou o corpo espiritual do corpo carnal. E há, no primeiro momento, uma perturbação espiritual para compreender que morreu, que está vivendo materialmente de um novo meio, de um novo jeito, uma nova realidade. E depois, com o tempo mais ou menos longo, ele vai continuar com seus preconceitos. Alguns poderão continuar séculos, milênios, nascer de novo, ainda com aquelas ideias, os preconceitos equivocados. E outros, muito rapidamente, poderão mudar de ideia. Vai depender das circunstâncias e da decisão da própria criatura. No caso do padre, ele ficou 10 anos sem mudar de ideia. E depois mudou de ideia. E o médico, que era materialista, ele não especificou o tempo. 2. Que se modifica, progride e adquire novos conhecimentos no mundo dos espíritos. Então, eram dois fatos, o padre e o médico, que se modificaram, que progrediram, que aprenderam no mundo espiritual, depois da morte. 3. Que os encarnados podem contribuir ao progresso dos espíritos desencarnados. Então, nós que estamos encarnados, podemos realizar este pagamento, né, da vinha do Senhor quando vier a cobrança. É uma das formas de dar o nosso vinho, ensinando os espíritos, através do pensamento, do sentimento, das orações, das palavras, das reuniões familiares, nas instituições espíritas. Logo, fica muito evidente o estado estacionário e definitivo do espírito após a morte não existe. Não existe. Essas circunstâncias, morreu, fica estacionário, não progride, não evolui, definitivamente vai ser desse mesmo jeito. Não, porque se tem dois fatos que mostram que evolui, então todas as teorias, as filosofias que estão baseadas que depois da morte o espírito não evolui, fica estacionário, estão erradas. É evidente, porque está provado que evolui.
E a nossa reflexão final em respeito ao combate à sombra, ao esclarecimento, à luz, é baseada no conto do espírito Irmão X, através da produção mediúnica de Chico Xavier, mas com as minhas palavras, com as minhas emoções. Era um criador de camelos, Ibrahim Ben Azor, e ele desejava conhecer a boa nova de Jesus, o ensino do reino dos céus. Como é que seria se comportar dentro desse contexto? Então ele vai até Cafarnaum, busca a casa de Pedro, é bem recebido e fica frente a frente a Jesus, querendo saber a respeito da boa nova. E Jesus olha bem nos olhos dele e diz: Ibrahim Ben Azor, a boa nova é a construção do reino dos céus no coração do homem. É obra de Deus no pensamento e no sentimento de cada criatura. Mas Ibrahim acha aquilo muito vago e começa a querer ver aquilo na aplicação da vida. E diz assim: mas e se alguém roubar um camelo meu? E se alguém ferir um filho? E se alguém cometer uma calúnia? E vai colocando uma série de circunstâncias, algumas que ocorreram e outras imaginárias que poderiam ocorrer, até mesmo se lhe tirassem a vida. E Jesus responde que incondicionalmente nós devemos amar, que a caridade é o bem para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas, sempre retribuir o mal com o bem. E aí Ibrahim fica pensando, puxa, fica tão desiludido. Quer dizer que o reino dos céus, a boa nova, eu tenho que ser sempre bom, não importa o que os outros me façam, me roubam, me incomodam, me caluniam, matam quem eu amo, eu tenho que ser bom, mas tudo bem. Vamos dizer que eu faça tudo isso, vou fazer tudo isso. Então, o que eu vou ganhar? Qual vai ser o meu privilégio? Qual vai ser minha posição de destaque? Eu vou viver assim. Se eu viver exatamente assim como o Senhor está dizendo, e ser sempre bom, incondicionalmente, para tudo e para com todos, qual vai ser meu privilégio? O que eu vou ganhar com isso? Né? Jesus diz para ele: você será um servo do Pai, o Criador de tudo e de todas as coisas, do menor grão de areia até a estrela mais distante. Aí o Ibrahim fica vermelho, fica corado, fica carrancudo, olha para Pedro e fala assim: ele é o Messias? Pedro diz: sim, Jesus é o Messias. E ele sai sem se despedir, como tendo recebido um grave insulto à sua inteligência. Para combater a sombra é necessária a luz. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.